Sejam bem-vindos, galera, a mais um vídeo. Você aí que é lançador, dono de agência, estrategista digital e não sabe criar títulos, onde encontrar os especialistas, como negociar, o que precisa ser feito em cada etapa do lançamento. E eu estou aqui para a gente bater um bate-papo com muito conhecimento para passar para vocês. A gente está falando neste momento sobre títulos, headlines. Qual a importância da headline? Como eu faço as minhas headlines? Qual a melhor forma de criar as headlines? Quais são os principais gatilhos? O que eu devo passar para a minha audiência através dos títulos? Se você tem essas dúvidas, quero te convidar a ficar até o final aqui, porque o conteúdo que está sendo passado aqui, dificilmente você vai encontrar, né? Não é porque eu já fiz muitos cursos, e o conteúdo que eu vou passar aqui, dificilmente você vai encontrar até em cursos pagos. Então, o que a gente vai ver hoje aqui vai ser transformador para o seu lançamento. Às vezes você está criando títulos que não está conectando com a audiência. Às vezes você está fazendo o tráfego do seu lançamento e as pessoas não olham nem os 3 primeiros segundos do seu vídeo. Você está com um sério problema aí de retenção. Problema de título. Se você se encontra com essas dificuldades de conectar com a sua audiência, de passar horas tentando elaborar lá seus títulos e não conseguir sair nada, não conseguir sair um título que preste, que mantenha seu bom desempenho nas redes sociais, não adianta você bolar toda a estratégia se você está errando nos títulos. Então é um assunto muito importante que a gente tem para tratar aqui hoje, e esse é o assunto que eu quero falar com vocês. Bem, primeiramente, o que é o título? O título é a parte que vem no superior, dentro do vídeo, que já diz o que terá aquele vídeo. E o que o meu título precisa ter? Seu título ele precisa primeiramente chamar a atenção. Chamar a atenção. O título ele chama a atenção. A pessoa tem que olhar assim, ó, bater o olho. Você, cara, você vai querer ver mais. Quero ver mais do que ele pode falar aí nesse vídeo. Esse título aí me chamou a atenção. É como um namoro, galera, como uma paquera. Você olha para uma garota, ou então você que é mulher olha para um garoto, aí tá lá, faltando um dente, cabelo desarrumado, a roupa desalinhada, a menina não passou aquela maquiagem, né? E você vai o quê? Vai chamar sua atenção para você conhecer mais aquela pessoa? Não, dificilmente. As pessoas podem olhar, mesmo jeito, do mesma forma é o seu conteúdo. As pessoas vão olhar e vão dizer, cara, não quero saber mais desse vídeo. Então, primeiramente, galera, trabalhem bem os seus títulos. Certo, Levi? E o que o meu título precisa ter para que eu possa... Espera aí só um momento. Beleza, Levi, eu entendi. Mas o que o meu título precisa ter para chamar a atenção da minha audiência? Essa é a pergunta aqui, né? Pergunta dos 10 milhões de dólares. Cara, como a gente explicou aqui, né? A importância do título para a sua audiência, para os seus conteúdos, para o seu tráfego pago,
Mas agora a gente vai entrar na parte prática. Quero que você preste bastante atenção. Solte agora o seu celular aí, que você está na mão, segurando aí o celular, dá uma pausa e presta atenção aqui, ó. Presta atenção. Presta atenção agora, porque se você perder essa parte aqui, tem gente que vai pular o vídeo. Tem gente que gosta de pular o vídeo e perde o que vai ser dito aqui, se atrapalha no lançamento, se atrapalha nos conteúdos, se atrapalha no que vai fazer criar suas headlines. Tem dor de cabeça com os experts por conta de detalhes. Então, preste atenção. Preste atenção. Vamos lá. O título, ele precisa despertar uma coisa muito importante, que se chama curiosidade. Levei agora curiosidade. A curiosidade, cara. A curiosidade. Você tem que deixar a pessoa curiosa. Você tem que saber falar, ou então criar o título que deixe ele atrativo, curioso. O ser humano, por natureza, ele é curioso. Tudo é curioso. Se a pessoa vai visitar um parque aquático, quer saber como é que funciona um parque aquático, quer saber como é os brinquedos, quer saber como é que faz, quer saber quanto é que paga. O ser humano é curioso. E você deve usar isso a favor do seu especialista, a favor do produto, da transformação que ele traz. O pequeno gafanhoto. Então, a curiosidade. O ser humano por si só é curioso. Inclusive, a curiosidade é utilizado em filmes, em novelas, em muitas outras coisas artísticas. Muitas outras coisas artísticas. Quer um exemplo? Vamos lá. Sempre, às vezes a pessoa fala assim: cara, eu tô viciado naquela série, meu irmão. Cara, aquela série ali eu começo a assistir, eu não quero parar mais. Meu amigo, lá em casa, aquela série todo mundo tá assistindo. Mas sabe o que é que tem por trás daquilo ali? Daquela série? Sempre quando termina o episódio, pode olhar lá, sempre quando termina o episódio, ele faz uma chamada para o próximo episódio, ou então eles mostram alguns flashes, ele faz o chamado lá, o título, ele fala do próximo conteúdo que vai ter, próximo episódio. E você fica doido, macho, você fica querendo saber, caraca, qual vai ser o próximo episódio. As novelas. Se você, meu amigo, uma das coisas que as mulheres são mais viciadas em novela. A novela sempre termina o episódio mostrando, ou então falando qual será o outro. Olha, fulano de tal traiu fulaninho, o próximo episódio vai ser o reencontro. Próximo capítulo. Então, galera, meus lançadores gafanhotos, hashtag da live de hoje, hein? Lançadores gafanhotos. O título tem que ter curiosidade. A curiosidade é um dos principais pontos que você tem que trazer nos seus conteúdos. Entendendo isso, você já captou muita coisa. Já dá para sair daqui dessa live, já dá para sair daqui desse vídeo e capaz de criar vários headlines só com o que já foi dito aqui. Só com o que já foi dito aqui. Então, é o seguinte, você sabe que precisa criar curiosidade na sua audiência, né? Mas tem alguns ingredientes
que precisam ser adicionados. Alguns ingredientes precisam ser adicionados. Primeiro, você tem que colocar nos seus títulos o que a gente chama de gatilhos mentais. Levi, o que é gatilho mentais? Gatilhos mentais são gatilhos que você ativa na mente da pessoa, que faz a pessoa tomar certas decisões ou impactar ela de alguma forma que queira saber mais sobre aquilo. Por exemplo, existe o gatilho da autoridade. O gatilho da autoridade, existe formas de passar autoridade. Se você vê um cara fardado com o boné da polícia, você vê que ele é uma autoridade. Ele não pode nem ser policial. Né? Então é autoridade percebida aí. Mas nas redes sociais, como eu demonstro autoridade? Para mim, a autoridade nas redes sociais é um cara, uma das formas, tá? Depoimentos, levanta-se a autoridade do especialista. Levanta. Você entra naquele perfil, sabe que sente mais confiança porque aquela pessoa ali tem outras pessoas falando bem dele, né? Então é um dos gatilhos que você deve procurar entender. Outra forma de passar autoridade, fiquei de falar e vou falar, é através dos conteúdos, tá? Para mim, um cara que ele fala sobre mecânica durante 1 hora, 40 minutos, 30 minutos, o cara é fera. Ele entende muito, tem muito conteúdo para falar, tem muita autoridade naquele assunto. Então, uma das formas que eu vejo uma pessoa com autoridade é quando ele tem essa capacidade de falar muito tempo para muitas pessoas ou não sobre um tema. Isso é uma forma de passar autoridade. Inclusive, eu estou falando aqui para vocês só sobre títulos. Porque eu já estudei, eu já fiz vários cursos, eu já apliquei, eu já conduzi alguns experts, já criei títulos para as redes sociais deles. E eu tenho um embasamento para passar aqui para vocês. Porque eu quero ver vocês evoluindo. Eu quero ver essa galera aqui, ó, entrando nessa aula aqui, entrando nesse vídeo, saindo daqui com papel e caneta, anotando e colocando em prática. Porque tem dois tipos de pessoas: o que não vai colocar em prática e o que vai colocar em prática. O que não vai ter resultado e o que vai ter resultado. Você quer pertencer a qual time? O time dos que são protagonistas ou os times dos que não são protagonistas? A vida, pessoal, a vida é para os fortes, é para os espertos, é para os inteligentes. A vida são para eles. Você quer passar muito tempo da sua vida sem conseguir mostrar algo pro mundo ou deixar algum legado? Todo mundo tem que deixar alguma coisa, tá? Então, vamos ser as pessoas que colocam em prática, vamos ser as pessoas que fazem acontecer, tá? Feito é melhor que perfeito. Vocês precisam entender isso. Por isso que eu tô falando isso aqui, para vocês colocarem em prática e ver. Testem. Eu já testei várias formas. Eu vou dar alguns exemplos aqui de gatilhos. Tem o gatilho da autoridade, que eu acabei de falar. Tem o gatilho dos números. Tudo isso pode ser adicionado ao detalhe. Tudo isso pode ser adicionado dentro da curiosidade. Por exemplo, o gatilho de números. 7 passos
para você conseguir a barriga tanquinho dos seus sonhos. Ó, eu falei o quê? 7 números. O cara que quer ter a barriga tanquinho vai ficar curioso. Quais são os 7 passos? Olha só, tá entendendo como funciona, né? Você desperta esse gatilho na pessoa querer ver mais. Isso são gatilhos mentais. Não, Levi, agora você tá manipulando. Não, galera. É persuasão. Persuasão. Venda é persuasão. O mundo é girar em torno de vendas. Se você vai fazer uma entrevista de emprego, você vai ter que se vender lá na entrevista. Você vai ter que saber se vender na entrevista. Se você não conseguir, se você não tiver essa capacidade de se vender, dificilmente essa vaga de emprego vai ser sua. Então, galera, focando aqui, você precisa ter curiosidade e adicionar gatilhos mentais dentro da curiosidade. Você precisa ativar gatilhos mentais dentro da curiosidade. Essa é a verdade, tá? E por último, e muito importante, vocês precisam criar títulos de acordo com a transformação do produto do especialista. Cara, se teu especialista ele fala sobre emagrecimento infantil, você vai ter que entender. Agora a gente vai falando aqui pro estrategista do lançamento, o lançador, tá? O gestor de projetos, ele é o cara mão na massa, é o que faz a engrenagem girar. Mas tem um estrategista. O estrategista é o que elabora as estratégias do lançamento e passa para o gestor. Porém, o lançador, ele faz tudo. Ele é o estrategista e ele também é o gestor de projetos, da engrenagem do projeto, de todo o lançamento. Então é o seguinte, você precisa entender qual é a transformação do produto do teu especialista. Porque aí você vai criar 3 passos importantes. Quais são as dores? Olha só, anota isso aqui. Quais são as dores, os sonhos e as objeções. Calma que eu vou explicar cada um. Vai dar certo. As dores é aquilo que dói muito na tua audiência. Pegando aqui sobre a nutrição infantil. O que, no caso aqui, você tem que entender a persona. Seriam os pais, né? Porque os pais queriam assistir esse tipo de conteúdo. Vou pegar um aqui mais simples para você entender. Emagrecimento emagreça de forma saudável e adquira aquela barriga tanquinho. Pronto. Então, você sabe que sua audiência vai ser homens ou mulheres, você tem que validar, que querem ter a barriga dos sonhos através de uma alimentação saudável. Aí você tem que entender o que dói mais para ele conseguir a barriga dos sonhos. Talvez seja, vou aqui supor, tá, galera? Talvez seja a dor dele ter que fazer os exercícios, por isso que ele quer através da alimentação. Talvez a dor dele é não querer ir para academia, isso é muito desgastante para ele. Ele não tem tempo. Aí você, a partir das suas dores, lista as principais headlines, os principais títulos que você pode adicionar ali. Por exemplo, 3 formas de você fazer exercício, 3 formas de você se alimentar sem precisar ir para academia. Um título em cima da dor, cara. Entendeu como é que funciona? É esses detalhes, essas coisas, cara, que atrapalham o teu lançamento.
Se você for ver no tráfego pago, você vai jogar um vídeo para tua audiência e não conecta, o custo de visualização tá alto, o lead tá caro, é porque tu tá fazendo conteúdo, tua base tá sendo criada de forma errada. Tá sendo criada de uma forma que não tá atraindo, não tá conectando, não tá tirando as dores da tua audiência, cara. Você, como lançar isso aqui, é uma visão que você adquire com o tempo. É feeling. Você tem essa percepção do seu especialista. Por isso que eu reforço. Eu já fiz live sobre isso. Eu reforço. Você escolher nichos para trabalhar com especialistas que você conhece, que você já tem um embasamento, que você já fez aquilo ali. Você não quer aparecer porque você acha complicado, mas você quer trabalhar com experts dessas áreas. Você lista 1, 2 ou até 3. Por exemplo, eu gosto de guitarra, eu toco guitarra. Tirar aquele sonzinho maroto. Se eu fosse pegar um especialista que trabalha com guitarra, era super top, pô. Era algo que eu me sentiria bem. Era algo que eu conseguiria tirar esse projeto do papel, se conheceria quais as principais dores, quais as principais dificuldades. Né? E a gente está falando sobre dores. Vamos passar para o outro ponto. Ponto 2. Os sonhos. Continuando no exemplo do guitarrista. Os sonhos. Quais são os sonhos de uma pessoa que aprender a tocar guitarra? Eita. Talvez ele quer ser um profissional. Pode ser. Talvez ele quer ter uma boa remuneração através de ensinando outras pessoas. Talvez ele quer tocar por hobby. Só para ter aquele momento descontraído no final do dia dele. Talvez você tenha que descobrir o principal sonho de acordo com o que você vai trazer. Né? Se você vai criar um produto, por exemplo, eu quero criar um produto ensinando você a lucrar através de aulas. No caso aqui você já falaria para músicos, né? Ou então ensino você a tocar guitarra para encantar as meninas. Olha aí. Pode ser o sonho dele. Não importa qual é o seu sonho. Mas você tem que entender quais são os sonhos da tua audiência. Os sonhos, eu costumo dizer que é uma pessoa que está do ponto A e vai para o ponto B. Ele é do ponto A de uma forma, que não sabe tocar, e vai para o ponto B de outra forma, que aprende a tocar e algo mais com isso. Tá bom? Beleza? Entendeu? Eu falei das dores e dos sonhos. Agora vamos falar sobre objeções. Cara, objeções é muito comum. Muito comum. E sempre vai ter. Se você começa a se posicionar na rede social, já causa uma primeira objeção. Qual é a primeira objeção? Ele tem autoridade para falar sobre isso? Entendeu? Por isso que uma das linhas de conteúdo que você deve ter no início é passar autoridade mesmo, passar que conhece. É você mostrar, cara, não importa, se você já trabalhou com alguns lançamentos e tem um pouco de conhecimento, aquele teu pouco pode ser muito para outras pessoas. Essa é a frase dessa aula, a frase dessa aula de hoje. A hashtag é: o teu pouco pode ser muito para outras pessoas. O teu pouco pode ser muito para outras pessoas. Então, galera, uma das objeções quando você começa a se posicionar é
das pessoas não te ver como autoridade naquele assunto. As objeções é isso, e objeções existem para ser quebradas, tá? Outra objeção sobre o produto, né? A objeção sobre o produto, geralmente as objeções precisam ser tiradas e quebradas e sanadas o máximo possível, desde o início dos conteúdos ou até mesmo nos CPLs do lançamento, ou até mesmo nos CPLs do lançamento. A objeção do produto pode ser tá caro, né? Tá caro em relação ao quê? Você deve quebrar essa objeção. Tipo assim, esse produto tá caro. Sim, você está comparando caro com o quê? Você acha que existe um produto desse nível com os bônus que são oferecidos em outros cursos por aí? Às vezes caro é você não fazer e ver outras pessoas que estão lá dentro fazendo e tendo resultados e você não tendo. Ou seja, sai mais caro para você não ter do que você ter e mudar e transformar sua realidade, né? Às vezes caro é você pagar uma faculdade de 4, 5 anos, 6, dependendo da faculdade que for, se for da área da saúde ainda mais anos, sair de lá e ainda não ter oportunidade no mercado porque é muito concorrido. Isso é caro. Então, pessoal, vocês devem saber quebrar as objeções. As objeções, elas sempre surgem sobre você, sobre o conteúdo, sobre o lançamento, sobre o produto. Mas, à medida que for surgindo, algumas não precisam nem surgir. Você já vai quebrando nos seus vídeos, beleza? Então, isso você tem que deixar muito claro com o seu especialista, tá? Uma das formas que eu vejo de dificuldade é do especialista tentar assimilar essas ideias para poder passar nos vídeos. Por isso que tem a importância do roteiro. Você precisa criar o roteiro do seu especialista. Eu criava o roteiro da minha especialista. Eu queria que ela seguisse uma linha de raciocínio, tá? Desde intro, desde desenvolvimento, desde quebrar algumas objeções, desde falar sobre XYZ e por aí vai. Não force muita barra no início. Deixe ele bem livre, bem leve, bem suave. E na medida que você for pontuando, ele vai colocando e adicionando na forma dele passar o conteúdo, na forma dele falar. Isso é muito importante você deixar claro e ter essa proximidade, essa leveza com o especialista, tá bom? Tanto pode ser especialista, como pode ser homem, como pode ser mulher, tá, galera? Então, a gente falou aqui sobre dores, sonhos e objeções. Esses 3 traços, 3 pontos que são fundamentais para você começar a criar bons títulos chamativos, títulos atrativos, títulos irresistíveis. E falando sobre gatilho mental, eu tenho um PDF com os gatilhos e em cada gatilho frases, ó, cada gatilho eu tenho frases prontas. Por exemplo, 7 passos para, aí você coloca o que você fala e o que a sua audiência vai alcançar. 7 passos para ter uma barriga sem precisar ir para academia. E por aí vai. Entendeu, né? Se você gostou desse conteúdo, peço que você curta, deixa seu like aí, comente, compartilha, tá? Às vezes você tem um amigo que tem um grupo que tá precisando muito saber sobre isso, sobre esses pontos. Cara, tem que ter humildade. Você tem que entender que precisa tá ruim os títulos, não tá saindo da forma que você quer, não tá conectando, não tá atraindo, não tá fazendo as pessoas consumirem os conteúdos.
o tráfego tá caro, as pessoas não estão retendo, não tá tendo visualização, você está pagando muito para ter visualização. Então, uma das formas de baixar até o custo do teu lead, até o custo das suas visualizações do tráfego pago, é você entender sobre os títulos. Faz parte, é uma das coisas, faz parte. Porque o título, você vai ver e vai querer assistir ou não, só pelo título. Como filme, como os filmes, novelas, né? Às vezes você, pelo título, já sabe se o filme vai ser bom ou não. Velozes e Furiosos. Caraca, é sucesso. É mentiroso, mas é massa. Os carros tudo voando, descendo lá dos aviões. Solta de paraquedas e cai na estrada já sai andando com mais de 200 por hora. Mas é isso aí, galera. Esse foi o conteúdo que eu tinha para trazer hoje aqui para vocês. Preparei um material muito massa aqui. Isso aqui são coisas que eu passei através de conhecimento que eu tenho, através de cursos que eu já participei, né? Outras coisas eu tive que pesquisar, mas o que eu queria passar aqui para vocês era que fosse transformador, que vocês pudessem colocar em prática, sair daqui com papel e caneta pronto para colocar em prática e saber fazer títulos irresistíveis. Tá ok? Então, galera, era isso que eu tinha para falar para vocês. Muito top. Se alguém está interessado sobre o PDF dos gatilhos mentais, manda um direct que a gente conversa lá. Valeu, galera. Forte abraço.